Olá lá, meus amigos! Estamos de volta para mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, aqui da LAC Concursos. E na aula de hoje, nós vamos dar sequência a um assunto importantíssimo para você, concurseiro. Nós estamos falando sobre atos processuais. Esse é o sexto bloco sobre esse tema, que é, como dá para perceber, um tema extenso e também extremamente relevante para você, concurseiro, tema muito cobrado nos mais variados certames Brasil afora. Portanto, fique ligado, nós já estudamos alguns pontos muito importantes e hoje nós vamos falar sobre contagem do prazo. Esse é um tema importante para você, concurseiro, e também um tema importante para os advogados em geral. Não sei se você é advogado, você tem que ficar muito ligado na aula de hoje, porque hoje nós temos novidade do CPC 15, novidade importantíssima. Muitos advogados têm errado na prática e, por ser novidade, por ser tema importante, os certames têm cobrado bastante acerca da contagem de prazo no novo CPC. Então, fique ligado. Estamos falando sobre atos processuais, sexto bloco. Até então, já falamos sobre conceito de atos processuais, sobre natureza jurídica, sobre a classificação dos atos, aquela classificação que é tradicional, prevista na lei, em atos das partes, atos pronunciamentos do juiz, atos do escrivão, chefe de secretaria. Nós já falamos sobre forma, lugar e tempo. Lá no contexto da forma dos atos processuais, identificamos que o novo CPC, assim como o Código Civil, adota o princípio da informalidade. Então, em regra, o ato processual, como o ato jurídico, não precisa de forma, salvo quando a lei exigir. E o detalhe específico do ato processual é que mesmo quando a lei exigir forma, se de outro modo o ato alcançar a sua finalidade essencial, então ele será convalidado. Isso é o que nós chamamos de princípio da instrumentalidade de formas. Vimos também acerca do princípio da publicidade e as exceções em que o processo seguirá em segredo de justiça. Falamos sobre o lugar de realização dos atos processuais e sobre o tempo, o período em que o ato processual pode ser realizado, e também falamos sobre as exceções. No contexto do tempo, já começamos no último bloco a falar sobre prazos processuais. E naquela oportunidade já havia identificado para os senhores as grandes novidades do CPC 15 relacionado aos prazos processuais. Agora, um cuidado enorme, razão pela qual separei um bloco para tratar só sobre o tema, nós temos que ter com a contagem desse prazo. É necessário que se tenha muito cuidado com a contagem do prazo. Contagem do prazo, conforme vocês verão, não é algo tão simples de se fazer. Depois que identificarmos as regras e aplicarmos em alguns exemplos que separei para a nossa aula de hoje, talvez fique um pouco mais fácil de compreender, mas inicialmente não é um tema simples. Portanto, fique ligado, já abra aí o seu caderno, o seu vade-mecum, pega aí sua caneta, o seu marca-texto, porque a nossa aula começa agora. Agora começa a nossa aula em que nós trabalharemos a contagem dos prazos processuais. Contagem dos prazos processuais. E nesse primeiro slide, que na verdade é o oitavo tema sobre atos processuais, nesse primeiro slide eu separei aqui
alguns pontos que necessariamente precisamos destacar quando falamos sobre prazo processual, sobre contagem de prazo processual. Okay? São quatro pontos extremamente importantes que você tem que destacar antes de iniciar a contagem de um prazo processual. Quais são esses pontos? Vejamos. Primeiro, nós vamos falar individualmente de cada um. Mas é importante notar, ao falarmos de contagem de prazo, preciso identificar esses quatro pontos aqui. Quais são? Primeiro, você precisa diferenciar prazo processual de prazo material. Por que isso? Vejam bem, o CPC 15 trouxe diversas novidades relacionadas a prazos. Processuais. Então, o que nós vamos tratar a partir de agora, o que nós já falávamos na última aula, está relacionado diretamente com prazo processual. Prazo processual. Então, nós precisamos diferenciar prazos processuais de prazos materiais, porque essas regras de contagem aplicam-se exclusivamente aos prazos processuais. Ok? O próprio CPC vai falar lá no artigo 219, parágrafo único, que as regras da contagem aplicam-se exclusivamente a prazos processuais. E eu chamo a atenção dos senhores de que no caput do artigo 219, ele fala algo que alguns concursos têm pedido, né, que essas regras se aplicam a prazos em dias. Em dias. Recentemente eu vi uma questão de concurso público em que o texto do artigo 219 estava praticamente Ctrl+C, Ctrl+V. Com um detalhe, o 219 diz os prazos em dias, e na questão falava lá os prazos em dias, meses e anos, e aí seguia o texto do 219. Ok? Então veja bem, primeira observação, essas regras são aplicáveis apenas a prazos processuais, conforme o parágrafo único do artigo 219. E o caput vai identificar que esses prazos eles serão em dias. Prazos materiais, não. E aí, prazos materiais importantes que nós podemos destacar aqui, para você tomar cuidado lá na prova, prazo de prescrição. É prazo material, prazo de prescrição. Prazo de decadência, prazo material. Prazo do edital. O prazo de dilação do edital é prazo material. E o prazo da ação rescisória, apesar de se encontrar no Código de Processo Civil, esse prazo da ação rescisória é prazo material. Então, quatro espécies de prazos em que não aplicaremos as regras que veremos a partir de agora. Por quê? Porque são materiais. Essas regras são exclusivas dos prazos processuais, prazos em dia. Prazos processuais em dias. Ok? Primeira observação, portanto, que temos que fazer ao tratar sobre contagem de prazo processual. Segunda observação. O novo CPC trouxe como novidade relacionada à contagem, uma regrinha importante, de que na contagem do prazo processual devemos computar apenas os dias úteis. Tá? Talvez a grande novidade relacionada a prazo processual trazida aí pelo CPC 15. Antes nós contávamos em dias corridos. Agora não. No contexto do novo CPC, a contagem dos prazos processuais leva em conta apenas dias úteis.
Na contagem do prazo processual, computaremos apenas os dias úteis conforme o artigo 219. Terceiro ponto, na contagem do prazo processual, em que levaremos em conta apenas os dias úteis, exclui-se o dia do começo e inclui-se o último dia. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o último dia. Então, o dia do começo do prazo eu não computo. Não vou computar. Exclui o dia do começo e começa a contar a partir do dia útil subsequente. Então, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Se o dia do começo é uma quarta-feira, exclui-se o dia do começo, na quinta-feira. Ok? Regra prevista lá no artigo 224, regra que estipula, né, a exclusão do dia do começo e a inclusão do último dia. Ok? Agora, talvez você se questione: qual é o dia do começo de um prazo? Isso eu preciso saber também. Preciso saber que essas regras se aplicam apenas a prazos processuais, que na contagem do prazo processual computa-se apenas os dias úteis, que na contagem do prazo processual exclui-se o dia do começo, inclui o último dia, e o artigo 231, para alguns doutrinadores, o artigo mais importante sobre atos, nos trará o rol dos dias de começo, levando em consideração a forma de comunicação dos atos. Veja bem, daqui 2 aulas, essa mais uma, a próxima nós vamos falar sobre comunicação dos atos processuais, onde estudaremos citação, intimação, cartas. E quando falarmos sobre comunicação, chamarei a atenção dos senhores para as diversas formas de comunicação, por publicação no Diário Oficial, a comunicação por ato do oficial de justiça, né, por mandado, a comunicação por via eletrônica, comunicação por carta, várias formas distintas de comunicação dos atos processuais. A depender da forma de comunicação, nós teremos o dia do começo. Por isso que o artigo 231 é tão relevante, porque ele me trará o rol dos dias de começo do prazo. E aí eu sei que eu excluo o dia do começo, começo a contagem no subsequente útil. Beleza? Então, 4 pontos essenciais para uma correta contagem de prazo. E agora vamos ver cada um deles individualmente. Já falei com os senhores sobre a diferença dos prazos processuais para os prazos materiais e que essas regras serão aplicadas apenas a prazos processuais. Beleza. Agora, artigo 219 do novo CPC nos traz essa novidade de que os prazos processuais serão contados apenas em dias úteis.
Novidade de que na contagem de um prazo processual deveremos computar apenas os dias úteis. Vejamos aqui o que o legislador nos diz, artigo 219 do novo CPC. Observe, na contagem de prazo em dias. Lembra aquele detalhe que eu chamei a atenção dos senhores? Pois é, olha só. Na contagem dos prazos em dia, estabelecido por lei ou pelo juiz, então legal ou judicial, computar-se-ão somente os dias úteis. Na contagem dos prazos em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Aquela questão que eu havia falado para os senhores, né? Quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que a banca colocava na contagem do prazo em dias ou meses, estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Errado. Na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Somente os dias úteis. Beleza? Ok. Então vamos lá. Segue o barco. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E atenção, o disposto nesse artigo aplica-se somente a prazos processuais. Portanto, não se aplica a prazos materiais. Ok? Observação aí de extremo relevo, você pode fazer nota também no seu material. Ok? Show de bola. Vamos lá dar sequência. Próximo ponto, artigo 224. Veja bem. Já sei que preciso diferenciar prazo processual de prazo material. Porque essas regras que estamos estudando são aplicáveis apenas aos prazos processuais. Sei que o novo CPC trouxe como novidade a contagem dos prazos processuais apenas em dias úteis. Só que tem um outro pontozinho que já havíamos destacado. Qual seja, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo, inclui-se o último dia do prazo. Exclui-se o dia do começo e inicio a contagem no subsequente útil, incluindo o último dia do prazo. De onde extraímos essa regra tão relevante? De onde extraímos? Artigo 224. Observe. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Okay. Então, na contagem, devemos computar apenas os dias úteis, sendo certo que deve-se excluir o primeiro dia, então inicia a contagem no subsequente útil, e deve-se incluir o dia do vencimento. Dia do vencimento, regra do artigo 224. Agora, o artigo 224, ele também nos traz informações importantes e que devemos destacar nos seus parágrafos. Exatamente. O artigo 224, nos seus parágrafos, também nos traz algumas informações de extremo relevo. Devemos, portanto, destacar aqui na nossa aula.
Vejamos quais são. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Diz lá, os dias do começo e do vencimento serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Sobre expediente forense falamos na última aula. Então veja, o dia do começo e do vencimento serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, quando coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou começar depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Regrinha aqui básica. Parágrafo 2º. Essa regra, quero que os senhores destaquem, okay? Pode passar lá um marca-texto nesse parágrafo 2º. Vocês vão observar a relevância desse parágrafo 2º quando colocarmos em prática a contagem. Disse que separei 3 exemplos para realizarmos a contagem nesta aula. Esse parágrafo será extremamente importante para a correta contagem daqui a pouco. Então você pode ir aí no seu Vadmecum passar um... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Marca texto de destaque nesse parágrafo 2º, que diz o seguinte: considera-se como data de publicação. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Nossa, professor, por que isso é tão importante? Pelo seguinte, data de publicação é diferente de data de disponibilização. Cuidado com essas duas expressões. Data de publicação é diferente de data de disponibilização. Veja bem, a intimação foi disponibilizada no Diário de Justiça. Hoje, dia útil. Hoje é a data de publicação? Não. Não. Se a intimação foi disponibilizada hoje no Diário de Justiça, a publicação será o dia útil seguinte. Então foi disponibilizado hoje, amanhã é dia útil? Amanhã é o dia da publicação. E o dia da publicação, conforme veremos no artigo 231, é o dia do começo para os prazos comunicados via Diário de Justiça. Então, disponibilizou hoje, amanhã dia útil, publicação, exclui, começa a contar do subsequente. Então, não confunda publicação com disponibilização, são coisas distintas, né? São fenômenos processuais distintos. E o parágrafo 3º fecha, né, complementando o parágrafo 2º, ao afirmar: a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
Por quê? Porque a publicação é o começo. E nós acabamos de ver que exclui-se o começo. A publicação é o começo. Então, já notamos aqui no parágrafo 2º que publicação não pode ser confundida com disponibilização, que considera-se data da publicação o primeiro dia útil após a disponibilização, e que a publicação é o dia do começo. E nós vimos que exclui-se o dia do começo. Por isso que o parágrafo 3º complementa a regra. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Por quê? Porque a publicação é o começo, então eu excluo. Eu preciso identificar quando é, para qual finalidade? Para excluir na hora da contagem. Beleza? Ok. Então veja. Saber quando é o dia do começo de um prazo é essencial. Diria que é elementar, meus caros alunos. Parafraseando, né? Sherlock Holmes. É elementar. Você precisa saber qual é o dia do começo. Para quê? Para excluir na hora de contar. E por mais que isso pareça simples, não é. Não é, porque o dia do começo varia a depender da forma como o ato processual foi comunicado. Por isso que alguns professores têm afirmado que o artigo 231 do novo CPC, o artigo 231, é o artigo mais importante sobre atos processuais. Já ouvi alguns doutrinadores, alguns professores fazendo essa afirmação. E até concordo. Né? Se não o mais importante, está lá entre eles. Você precisa saber. Porque o artigo 231, que é um artigo extenso, me traz o rol dos dias de começo a depender da forma de comunicação. Ok? Então, veja bem. Dia do começo do prazo. Nós vimos que eu excluo para então fazer a contagem. Quando é o dia do começo? Molezinha? Nem tanto. Vai depender da forma como o ato processual for comunicado. Por isso que eu peguei esse artigo 231 e destrinchei aqui esse artigo neste quadrinho, nessa tabela mnemônica, nessa tabela para estudos. Ok? O artigo 231, veja lá, ó, artigo bastante extenso. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo. Data da juntada dos autos, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, 6º, 7º, 8º, ou seja, um artigo bastante extenso, inclusive farei a leitura daqui a pouquinho, mas organizamos esse artigo nesta tabela aqui para ajudar nos seus estudos, já que a identificação do dia do começo é essencial para uma adequada contagem de prazo. Ok? Então veja lá, forma de comunicação do ato processual, dia do começo do prazo. Forma, dia do começo. Forma do ato processual pelos correios, forma de comunicação dos atos processuais pelos correios. Então, a citação que aconteceu pelos correios, a intimação que aconteceu pelos correios. Ok? Se o ato processual foi comunicado por via de correios, então a forma como o ato processual foi comunicado foi pelos correios, o dia do começo do prazo será o dia da juntada aos autos do AR. AR, aviso de recebimento. Então, se a comunicação aconteceu pelos correios, o começo do prazo, notem, não é o dia que o destinatário recebeu a comunicação. Não. O indivíduo foi citado
e imaginando aqui que seja um processo em que não seja possível a autocomposição, então ele será citado para integrar o processo, intimado para contestar. Esse prazo de contestação, o dia do começo deste prazo de comunicação, não será o dia em que o indivíduo recebeu a carta. Não será o dia em que o destinatário recebeu. Será o dia em que o AR, o aviso de recebimento, for juntado aos autos. Beleza? Então, atenção. Se a comunicação se deu pelos correios, o começo não é o dia em que o destinatário recebeu a comunicação, a carta. Não será o dia em que ele recebeu, será o dia em que o AR, o aviso de recebimento, for juntado aos autos. Esse é o começo? Excluo, conto a partir do dia útil seguinte. Beleza? Agora, se a comunicação se deu por oficial de justiça, o oficial de justiça chegou lá no domicílio do indivíduo, da parte, e fez a citação, ou fez a intimação. O dia do começo deste prazo é o dia em que o oficial de justiça bateu lá e citou o sujeito? Não. O dia do começo será o dia em que o mandado for juntado aos autos. Beleza? Mesma regra. Imagine lá aquele processo em que não é possível a autocomposição. Então, eu não vou intimar para a audiência de conciliação, não, vou citar para integrar o réu e intimá-lo para contestar. O dia do começo do prazo de contestação, se a citação aconteceu pelos correios, é o dia da juntada do AR aos autos. Se a citação aconteceu por oficial de justiça, a juntada do mandado. Dia do começo. Excluo o dia do começo, começo a contagem, inicio a contagem no subsequente útil. Agora, a comunicação se deu por ato do escrivão. Típica situação em que o advogado foi ao cartório para ter acesso aos autos e naquela oportunidade o escrivão, percebendo que o advogado estava lá no cartório, e sabendo que ele deveria ser intimado naquele processo, ele aproveita a situação. Isso, o advogado está lá no cartório, pediu para ter acesso aos autos e o escrivão aproveita aquela situação e diz: doutor, vou aproveitar a situação aqui para intimá-lo, tá? Para intimar o seu cliente deste ato processual. Ok? Que azar, né? Alguns costumam dizer o seguinte: hora errada, lugar errado. Estava no lugar errado, na hora errada. Foi lá consultar os autos e o escrivão aproveitou a situação para intimá-lo de determinado ato processual. Então, a forma de comunicação se deu por ato do escrivão. Quando é o começo desse prazo? Data atestada. Aí vai ser na lata. O escrivão fez a intimação naquele momento, então atestou, esse é o dia do começo. Inicia a contagem no subsequente. Agora, o indivíduo está em local incerto ou não sabido, e por conta disso a comunicação se dará por edital. Qual é o começo do prazo? Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Pelo seguinte, o começo do prazo, quando a comunicação se der por edital, será o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Professor, o que é dilação assinada pelo juiz? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4,
aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. A dilação assinada pelo juiz é o prazo do edital. É o prazo do edital. Imagina que o juiz determinou que o edital deva ficar publicado por 20 dias. Perfeito, essa é a dilação. E aí você se lembra, por gentileza, não esqueça que o edital é um prazo material. E sendo um prazo material, o prazo do edital será contado em dias corridos. Será contado em dias corridos. Então o juiz determinou que se afixe o edital, ou que se publique o edital, e estabeleceu lá uma dilação temporal, o tempo em que esse edital ficará publicado. Esse tempo de dilação conta-se em dia corrido. Conta-se em dias corridos. Quando será o começo do prazo para o cumprimento daquele determinado ato processual? O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Então, terminou hoje o prazo do edital, dia útil seguinte ao dia do começo, excluo, conto a partir do subsequente útil. Tá? Sei que aqui é muita informação, então talvez dê aí um nó na sua cabeça, mas daqui a pouco nós vamos colocar em prática. E aí espero facilitar um pouquinho a compreensão dos senhores. Então, se a comunicação se der para o edital, começo do prazo, dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Se a comunicação se der por via eletrônica, aqui também precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Pelo seguinte, as notificações eletrônicas, elas acontecem por via de um sistema chamado push. Então, veja bem, a notificação acontece por via de um sistema chamado push. O dia do começo não é o dia em que eu recebi a notificação, em que eu recebi lá o push. Não foi. Não. Cuidado. A notificação chegou dia tal, por via desse sistema push. Esse não é o dia do começo. Não é o dia do começo. Olha só o que o legislador no artigo 231 vai nos dizer aqui esquematizados no nosso quadrinho. Se a comunicação se der por via eletrônica, o começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta. Não é o dia útil seguinte ao recebimento do push. Não. O começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta da notificação. Então, quando eu clico lá para consultar, esse consultei, dia útil seguinte é o começo do prazo. Excluo, inicio a contagem no subsequente útil. Então, quando a comunicação se der por via eletrônica, o começo será no dia útil seguinte à consulta. Aí talvez alguns se perguntem, então já que eu recebi a notificação, estou atolado de serviço lá no escritório, o segredo é qual? Não consultar. Pronto. Eu recebi a notificação por via push. Sei que se eu abrir,
consultar, próximo dia útil, começa o prazo. Aí excluo o começo, inicio a contagem a partir do subsequente. Só que está lotado de serviço lá no escritório, então eu vou fazer o quê? Eu não vou consultar. Não vou consultar. Quando tiver mais tranquilo, aí eu consulto, começa o prazo, inicio a contagem. Pronto, então eu não vou consultar. Deixar lá. Posso fazer isso? Não. Não pelo seguinte, quando o legislador trata da comunicação por via eletrônica e o começo do prazo, tem um ou aqui, ó. Ou. Veja, se a comunicação se der por via eletrônica, o começo do prazo é no dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar. Então, veja, eu tenho um prazo para consultar. Depois que eu recebo a notificação via push, eu tenho um prazo para consultar. Um prazo para consultar. Se eu não consultar naquele prazo, terminou, aí eu começo o prazo do ato processual e inicio a contagem no subsequente útil. Então o legislador diz, se a comunicação acontece por via eletrônica, o começo do prazo é no dia útil seguinte à consulta. Beleza. Só que se eu simplesmente ignorar, o começo se dará ao término do prazo para consultar. E com base na lei especial que trata o tema do processo judicial eletrônico, esse prazo para consulta é de 10 dias corridos. É de 10 dias corridos. Então eu recebi lá o push. O começo do prazo não é o dia em que eu recebi. Não é o dia em que eu recebi. O começo do prazo será o dia útil seguinte à consulta. Então, recebi o push no dia 1. No dia 4, consultei. Dia 5, dia útil, então é o começo. Só que se eu não consultar, no dia 10, exaure o meu prazo para consulta. E aí, independente se eu consultar ou não, dia útil seguinte é o dia do começo do prazo para o ato processual. Ok? Então, se a comunicação se der na forma eletrônica, o começo do prazo, cuidado, porque aqui eu tenho duas possibilidades. Se a comunicação se der por forma eletrônica, o começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta. Ou dia útil seguinte ao término do prazo. Ao término do prazo para consultar. Prazo esse que é de 10 dias corridos. Ok? Se a comunicação se der por diário de justiça, o começo é da data da publicação. Cuidado, não confunda publicação com disponibilização, tá? Nós já vimos isso no último slide. Não confunda publicação com disponibilização. São coisas distintas. São coisas distintas. Publicação, disponibilização. O começo é a publicação. E você sabe que considera-se como data da publicação o dia útil seguinte ao da disponibilização. Então foi disponibilizado dia 1, dia 2, se for útil, é a publicação, exclui o dia do começo, dia 3, se for útil, inicio a contagem. Ok? E o último ponto aqui, na verdade, de menor relevância para a nossa aula de hoje, né? Trata não necessariamente de uma comunicação, mas de retirada dos autos em cargo. Quando estivermos tratando do prazo relacionado à carga dos autos físicos, o legislador vai estabelecer lá que o prazo relacionado à retirada dos autos em carga, o começo do prazo se dá no dia da carga. Então, fiz carga do processo, esse é o começo do meu prazo para a devolução dele. Excluo o dia do começo, inicio a contagem no subsequente. Ok? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer,
muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês.